Boa tarde, minha gente. Hoje nós temos aqui a indisciplina da parapatologia. Eu sei que a maior parte de vocês não precisa disso, mas sempre é bom por causa dos outsiders, né? A indisciplina é a falta de observância, constância e firmeza em relação a normas, preceitos e obrigações características da consciência vulgar, deseducada, desorganizada e sem comedimento na vida dia a dia. Depois de preceito tem um E a mais que a gente já tirou. A indisciplina pessoal, a indisciplina somática, a indisciplina emocional, a indisciplina intelectual, a indisciplina social, profissional, crônica, institucional, escolar, no trânsito. Enfim, a existência desordenada, a vida indisciplinada, o amadorismo existencial, a vida pessoal desestruturada, a deseducação da consciência apedeuta, a cultura da desordem, o cheque estourado, as crises de excentricidade, a falta de higiene consciencial, a teoria política do autodesenvolvimento emancipado da tutela governamental. Agora, nós temos uma série de considerações aí das logias, e a indisciplina pessoal solapa todos os esforços e desempenhos evolutivos da consciência, seja homem ou mulher, em qualquer idade física, local de experiência ou formação cultural. A indisciplina, de algum modo, ainda afeta você? Quais recursos criativos aplica você no aumento e na manutenção da auto-organização evolutiva? Nós temos aí nesse verbete, tem que tirar esse E aí, é capaz de ter mais coisa. E nós temos ao todo 32 logias e 6 máximos. Se a Rosa quiser trabalhar, pode trabalhar com antagonismo, as síndromes e as remissões. De modo geral, é isso. Na fatologia, quarta linha de baixo para cima, o senhor poderia falar um pouco sobre a irreflexão milenar? A irreflexão milenar. O caso é o seguinte, a maioria das pessoas não param, é aquilo que eu já falei aqui muitas vezes, elas não param para refletir. Elas não fazem um recolhimento íntimo para ver alguma coisa nesse sentido. A precipitação? Não é só precipitação, é a falta mesmo da pessoa parar para pensionizar um pouco, examinar a sua própria vida com calma. E se é milenar, já está sem nenhuma cristalizado. descarga de adrenalina, sem taquicardia, sem ansiedade. Isso é que é a reflexão íntima. São essas pessoas que a gente pede para ir na imobilidade física virgem, na pensenologia, na auto-organização. Agora, veja, é muita gente assim. Vamos perguntar lá para o IBGE, lá do Antônio. Você acha que é mais de 51%, né, que é assim, né? Que não tem reflexão. Você veja, olha o tanto de briga de trânsito, né? Esses conflitos de trânsito, isso aí já mostra a situação. Entende? Falta reflexão. Agora, a vida moderna, ela dinamizou isso para o pior, nesse assunto. Então, as pessoas hoje têm muito mais estímulos diários, são milhares de estímulos a mais diariamente. Isso excita, entende? Isso faz a pessoa ficar precipitada, impulsiva. Então, ela não para pensar. Hoje eu estava falando sobre uma técnica que eu já usei muito, várias pessoas usaram e deram certo. Mas eu aqui ainda não falei muito nisso. É a técnica de um dia de introspecção. A pessoa vai passar o dia todo sem falar muito, só observando. E com papel e uma caneta na mão. E ela vai observar tudo. Agora, tem que avisar assim para a sua duplista, falar, olha, eu não estou doente não, eu vou fazer uma técnica. Porque senão ele vai achar que você está com alguma coisa. Alguma coisa. Tá certo? Mas isso funciona. A pessoa vai começar a ver a extensão, a profundidade da impulsividade, da precipitação dela. Val, na página 26, trinomiologia, Sim. O segundo e terceiro trinômio, que é filosofia, politicologia, sociologia. Sim. E depois conformática, poliglotismo, multidisciplinaridade. Queria que se falasse um pouco sobre esse tema com esse trinômio.
O problema todo é o seguinte, hoje é indisciplina. Então vamos só pensar na situação. Filosofia é um processo para disciplinar a cabeça da pessoa. Politicologia, ela tem que ter uma disciplina porque ela tem contato mais com os outros. E a sociologia, para viver com os outros, tem que ter uma certa disciplina. Sem educação, uma pessoa vai viver com os outros, igual esse deputado lá, que quer passar sem tomar banho, para começar a ferver lá dentro. Então, veja, isso é uma loucura. Agora, conformática é o processo da forma. Poliglotismo é aquilo que a gente fala. E é preciso ter a multidisciplinaridade. Para usar essas coisas todas simultaneamente, se a pessoa não tiver um método, ela está no buraco, ela não sai bem. Então, só tem relação. Pensem bem. Para a pessoa sair bem dessas coordenadas aí, ela tem que pensar. Por exemplo, a forma. Se ela não tiver cuidado, começa a errar tudo que ela até fala, escreve, tudo isso. Poliglotismo. Aí colocar os pés pelas mãos. E a multidisciplinaridade. Como é que ela vai ter uma visão grande se ela não consegue nem numa monodisciplina, uma disciplina só? Ela não consegue ter disciplina? Então como é que vai ser? Ela não tem disciplina com uma disciplina só. Vê se me entende. Ela não tem método, organização pessoal dentro de uma só linha de conhecimento. Como é que ela vai ter em muito? Se ela é indisciplinada, como consciência, ela não pode encontrar bem e se sair bem de uma série de disciplinas técnicas, intelectuais, conhecimento, cognição. Então, eu não sei, tem lógica? Sim, Luiz. Professor Valdo, eu queria só saber uma coisa sobre o concessiograma, da pergunta 11, falhas mecânicas. Será que o senhor poderia dar um... A falha mecânica, nós já temos isso, nós já escrevemos sobre isso, sobre o processo de falhas. Tem uma série delas. Agora, as falhas mecânicas, por exemplo, é quando acontece algum acidente, as pessoas querem culpar o mecanismo, a máquina, o instrumento. Mas a maioria dos acidentes ocorre por falha humana. Então a gente gosta de falar sempre o negócio de falha mecânica, porque houve obsolescência do material, ele ficou velho, aí o negócio deu para trás. Uma opção de coisa, é o freio que não funcionou, alguma coisa nesse sentido, entende? Mas agora, o problema é que isso é um percentual menor. O que predomina em matéria de acidente, nos processos todo, é falha humana. É o homem que falha, é a mulher que falha. É sobre o somo, que é pois é. sobre o somo. Por isso que a gente tem que olhar bem o corpo, como é que funciona, que modo que é. Eu acho, por exemplo, uma pessoa, se a gente for examinar, aos 50 anos, você sabe, só de olhar para ela, se ela é uma pessoa que tem muita falha humana, ou falha mecânica ou não. Pelo jeitão. Bom, eu estou Com 50 anos já dá para ver. Não, é só olhar o jeito. Pelo jeitão, com 50 anos a pessoa já se definiu bem. Não tem mais desculpa, não tem jeito de tirar o corpo fora, não tem mais nada. Falha de visão, falha... Agora, minha mãe não era psicóloga, mas ela sabia disso, impressionante. Olhava lá a pessoa passando do outro lado da rua, falava assim, aquele é assim, assim, deve fazer isso, 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 deve vir da cidade e tal. Eu era muito encasquetado com aquilo, como é que a minha mãe sabe uma coisa dessa? Aí um dia eu fui verificar e perguntei para umas 3 pessoas, tudo ela acertou. Agora, pela roupa, o modo de andar, o jeitão, lá em Monte Carmelo eles gostavam de falar muito o jeitão da pessoa, olha o jeitão dela. Vendo? É batata. Então isso a gente mostra, né? A realidade. É que eu estou escrevendo sobre no conscienciograma, colocando minha vida em cima do conscienciograma. Sim. Então eu estou, já logo de início encontrei falhas humanas, já está difícil a pesquisa, então já pesquisei bastante. Mas olha, todo mundo que for examinar vai encontrar falhas humanas. Isso faz parte, porque isso aqui é imperfecciolândia. Tem que ter falha humana. Mas em compensação, tem muita gente boa aqui, né? Essa turma toda aí que serve aqui de cobaia, porque cobaia aqui não sou só eu. Isso que eu estava falando com a Flávia, de vez em quando eu exponho a Flávia. Eu falo assim, ó, não fica constrangido com aquilo que a gente está falando, porque você está ajudando os outros. Na hora que você mostra uma falha sua, você está ajudando os outros. Isso é muito importante. E o povo acaba compreendendo, ainda mais ela, que estuda.
uma das coisas mais difíceis que tem aqui, que é a conscienciometria. E ela está aí no fundo. De modo que vale a pena. Agora, há pessoas que são revelações. Eu quero até falar numa revelação hoje. É o Eliel, aquele cara que está ali em cima. Hoje ele está até lá, ó, já sentou lá, foi até bom. Porque já está no pódio. Mas olha, eu queria te falar o seguinte, um bom trabalho que você fez. Você lembra que você me deu 2 folhas com anotações? Tem gosto, quero mais. Você pode dar mais, pode trabalhar. Você está 100% do seu trabalho. Eu aproveitei mais de 50% que você anotou. Sabe o que ele está fazendo? É um negócio brabo, difícil. Ele está vendo a fatologia. O que é que pode acrescentar nela? Agora, outros anos, que às vezes a gente não viu, porque eu já falei que isso aí tudo pode elastecer, pode aumentar. Agora, ele está em cima do lance. Você agora devia ajudar também a Rosa, que está tendo um trabalho danado todo dia aí. Agora, você é bom, tem confiança nas suas coisas. Agora, veja, ele mexe com ginástica. Está dando um banho aqui nos... O homem é uma revelação. Vocês vão de ver os negócios dele, tudo em cima do lance, bacana. Só agora que eu peguei, eu não pude fazer antes, porque aquilo eu tenho uma tramitação. Eu sou um cara que, por incrível que pareça, alguma coisa eu sou disciplinado. Então é preciso a gente... Entendeu? Agora, vou aproveitar aqui para falar uma coisa, que tem uma amiga nossa que perguntou. É aconselhável fazer a simulação com pessoas deprimidas? Olha, só se deve fazer se a pessoa tem competência. Porque com o passar do tempo, uma pessoa que está deprimida, quase sempre, ela tem gente em cima. Tem canga. Então tem processo extrafísico. Às vezes, se entrar dentro do holopensene da pessoa, da psicosfera, esse assediador pode vir em cima dela. Então é preciso ter competência e saber o que vai fazer. Agora, como melhorar as energias de um ambiente onde vive alguém com depressão? O melhor é exteriorizar a energia, pensar positivo, melhorar para diminuir os atritos. Mas isso não adianta, porque quando a pessoa está deprimida, a tendência é virar um cemitério a casa. A pessoa desaparece, ela vira uma múmia, ela fica hibernando, ela entra em hibernação. Então a primeira coisa, a pessoa deve fazer exercício físico ao ar livre, ver o sol, a claridade, isso aí ajuda para ela sair do processo da depressão. Junto com isso, é tomar remédio. É bom ir ao psiquiatra e ser assistido, isso é muito sério. Agora, como identificar se há assédio? O assédio é a hora que a depressão fica muito carregada. Então a pessoa fica praticamente imutável e não quer saber de nada. Às vezes, por exemplo, ela coloca o braço assim, ó, em cima de uma mesa, ou até mesmo no vaso sanitário, no banheiro. E fica ali horas, e não adianta, ela não quer saber. Ela não quer contato, não adianta nada você falar com ela, pode trazer a pessoa que ela tem mais confiança, ou que ela gosta mais, não adianta nada. Agora, em havendo, pode-se e deve-se interferir, eu acho que tudo é um processo de tempo. Um problema, por exemplo, que já vem de muito tempo, isso é caso psiquiátrico, tem que tomar conta. Sempre ajuda. Agora, se uma pessoa ela tem capacidade, por exemplo, de dominar o processo de energia, ela pode encapsular. Ela pode se encapsular lá dentro, encapsular a pessoa para melhorar aquele ambiente, para poder viver. Que a vida fica um cemitério morto. Entende? Porque tem cemitério que às vezes tem passarinho, tem flor. Mas esse não, esse é morto. Ele não tem, a natureza é morta. É o cemitério pior que tem, é esse que não tem passarinho, não tem flor, não tem nada. Então a casa vira um cemitério. Agora, outro assunto. Quais os melhores exercícios ou técnicas para o desenvolvimento da memória e da paramemória? Primeira coisa é a pessoa se interessar pelas palavras. Ela começar a melhorar o dicionário cerebral dela, principalmente esse de sinônimo comum. E começar a anotar e prestar atenção na retenção das palavras. Na hora que ela vê uma palavra nova, anota se ela tem dificuldade com o processo mnemônico. E outra coisa, nunca fazer força para estar lembrando alguma coisa, não. Deixa vir. Se não veio, na hora que veio, o dia que for, o momento que for, a pessoa deve anotar aquela palavra que ela está engripada, quer dizer, deu problema na retenção. Então é preciso a pessoa colocar uma listagem das palavras problemas que ela tem. Isso também é importante. Agora, ó, uma outra coisa que eu queria dizer para você é o seguinte. Tem um filme que o personagem virou e falou assim, sou tão boa que não me atrevo a ser ninguém mais. Isso é um personagem de filme.
Às vezes aparece gente que eu falo sobre a Conscienciologia, que é o personagem desse filme. Quer dizer, foi por isso que a gente criou a faixa evolutiva. Que ali a pessoa vai ver se ela quer subir ou não. Eu vou repetir isso aqui, ó, eu estou falando pela tradução que foi feita do diálogo. Sou tão boa que não me atrevo a ser ninguém mais. Quer dizer, já é o máximo. Então, essa é a dona do cosmos. Entendeu? Aquela que eu falo que é a rainha do cosmos, o rei do cosmos e tal. Agora, isso é um caso sério. Por isso que tem a faixa. Agora, a Conscienciologia é terrível porque ela faz o desafio, né? Então, já que você é tão boa, então você não tem desassédio. Então, com isso, você pode trabalhar comigo. Vem cá, vamos ver umas pessoas aqui. Vamos ver as pessoas deprimidas ali, vem cá. Aí você põe a pessoa no lugar. Agora, outra coisa. Isso aqui é a Folha de São Paulo, de domingo, anteontem. Está falando sobre o outsider do prazer. É um cara que é um francês, o Michel Onfray, ou ele chama mais Onfray. Michel, ele é um filósofo que teve um infarto, e depois desse infarto ele resolveu ser o tal. Agora, ele está fazendo mais ou menos aquilo que eu faço, só que tem, pelo lado pior. Então, ele é aquilo que eu considero uma grande consciência filosófica. Vocês observam bem. Ele é um professor que rompeu com o sistema de ensino oficial do país e criou em 2002 a Universidade Popular, em Caen. Agora, é uma cidade do norte da França. Lá, as aulas são gratuitas e abertas a todos os públicos, igual eu aqui. Tudo do mesmo jeito. E muita gente até vai para lá para estudar com ele, igual aqui. Agora, os cursos que ele vem ministrando têm enormes audiências. Ele reconta a história do pensamento da filosofia. E está escrevendo uma obra monumental contra a história da filosofia. O primeiro volume ele já fez. Contra a história. É a contra-história. Agora, o que se passa? Ele vai escrever 9 volumes, mais ou menos igual que eu vivo falando para vocês, para fazer com a enciclopédia. Só que tem que meus interesses são outros. Agora, com ele tem um total de 9 volumes previstos. Agora, a doutrina dele é materialista, ateia e hedonista. Ele faz força, tudo para ele é o seguinte, são os prazeres do corpo, da gastronomia, do sexo como bem supremo. É o idealismo herdado de Platão que ele combate. E ele é a favor, então, é aquele negócio verdadeiramente da anarquia e outras coisas. Tem uns nomes aqui que eles não querem usar, mas é isso. Agora, ele acha que houve os autos de fé do regime ditatorial idealista. É isso que precisa ser feito. Agora, ele estava cansado da política educacional. Então, ele mostra uma porção de coisa que ele estava cansado. Por exemplo, dava aula, a direção, a inspeção, ele não quer receber ordem dos outros. Então, é uma boa vida esse cara, até um certo ponto, depois do infarto. Agora, ele atende mais ou menos 700 pessoas por semana, igual eu. Estou falando aqui. Agora, o que ele faz? Ele tem o ódio da morte, o ódio ao ideal ascético e ao ódio à renúncia. É justamente o contrário de tudo que eu falo aqui. E outra coisa, ele faz a celebração da vida material. De modo que aquele que não estiver bem aqui, eu já posso mandar para frente. Entendeu? Porque é o contrário. Ó, você vai ver agora a contraproposta. Agora, ele é contra a linha de força da instituição idealista, Pitágoras, Platão, Descartes, Kant, Rousseau, Hegel e Marx. Entende? E ele é a favor de Demócrito, Epicuro, Lucrece, Montaigne, Spinoza, Merlier, Bakunin, Stirner, Nietzsche, Freud. Freud, coitado, ele está pegando o cara que já está morto. Agora, enfim, está fazendo exumação. Agora, a outra é o seguinte, tendo-se vítimas principais, os atomistas, ele acha que tudo que aconteceu, inclusive os autos de fé, a religião, a filosofia, o conhecimento, que criou as vítimas principais são os atomistas, os sensorialistas, os materialistas, os ateus, os utilitaristas, os vitalistas. Então, ele quer ser tudo isso e quer defender isso. Ele combate o ideal ascético, que é justamente essa disciplina. Por exemplo, isso de hoje, ó, indisciplina. Ele ia falar tudo o contrário desse verbete. Está entendendo? Tem que ser em disciplina total. Eu já trouxe hoje porque está bem de acordo. É aquele negócio, você vê o jornal, você vai ver que tem alguma coisa que a gente vai falar. De modo que isso tudo aconteceu depois do infarto dele. É um rapaz moço, ó, cheio de vida, está aqui.
Onfray, que é que eles falam, né? Onfray. É Michel Onfray. Agora, ele fala umas coisas que eu estou de acordo. Alguma coisa a gente sempre vai bater, né? Se o cara estuda muito. O cristianismo é uma máquina de guerra totalitarista. Eu estou de acordo. Voltaire foi um falsificador incomparável. Também estou de acordo. Por aí vai. É uma opção de coisa. Mas agora, o homem é o outsider do prazer. Nós somos os outsiders da consciência. Até um certo ponto. Se alguém quer ver o jornal, está aqui. Mas eu já vi muita coisa dele, agora essa aí foi a melhor. Que eles deram o resumo. Gostaram aí do negócio dele. De modo que qualquer coisa a gente manda vocês para o norte da França. Aquele que se cansar aqui comigo, vai diretamente para um representante da baratosfera. Aqui nós estamos fazendo uma força danada para representar um lugar chamado Interlúdio. O dele lá eu já sei que eu conheço bem. Esse aí é antigo, nós todos já conhecemos, tá? Já passamos por lá. Interlúdio ainda não passou, nem ele. Mas agora, a baratosfera todo mundo conhece. E ele veio para representar isso aí. Alto nível, alta expressão, alta comunicação. Antônio, você fica sabendo aí de um colega. Agora estava esperando. Está esperando que o Arlindo aparecesse aqui hoje para falar com ele. Você tem um colega, um filósofo. Está aí, a hora. Esse, será que a gente pode colocar? Esse nem o Triparada Dura não aceita nas suas coortes, nas suas hostes, né? Dentro do seu nível, seu holopensene. Mas vocês veem, tem de tudo. Quando aqueles caras perguntaram, não tem outra pessoa que está estudando consciência? Tem no norte da França. Vamos lá que vocês vão ver. A consciência liberada da máxima permissividade da baratosfera, da sarjeta, não é isso? Agora, ó, esse cara, falando agora cá entre nós, ele está igualzinho o Osho, o Rajneesh, que era do amor livre. Isso aí é o caminho do amor livre que ele está pregando. Só que tem que estar pregando com palavras bonitinhas, acadêmicas. Mas é o Osho, perfeito. Aqui na fatologia, primeira linha, a última expressão, indisciplina emocional. Sim. O que você quer? Você acha que precisa falar nisso? Sim. Olha, a indisciplina emocional não falta em lugar nenhum da instituição humana, em qualquer instituição humana. Em qualquer lugar tem disciplina emocional. Basta chegar na rua e ver se tem pessoa gritando. Olha por que ela está gritando. Tem alguma indisciplina emocional. A maioria tem. Então é um problema. Agora, o melhor para ver disciplina emocional são nas manifestações públicas, os clamores públicos. Olha, por exemplo, aí essa criança lá que eles mataram. Olha essas multidões que ficam onde aparecem os protagonistas. Ali é só o problema. Não, há coisa na hora. Outra coisa também. Observa os jornalistas, a hora que aparece com a capção de microfone assim. Aonde aparece uma série de microfone, tem algum troço emocional bravo. Então a vida humana, isso aí é o que acontece mais, é indisciplina total. Agora, se você quiser uma coisa séria, vai num happening. Um happening desses aí do hard rock. Aquilo ali sim é que é a ola. Outra coisa, vai ao Jockey Club, vai numa decisão de futebol, não é isso? Decisão do campeonato. Tudo é. A indisciplina emocional braba, elevada ao máximo. Agora, a pior é quando as pessoas têm alguma coisa na mão. Por exemplo, um soldado que tem um cacetete, não é bom. Ou que tem um revólver com munição, também não é bom. São indisciplinas emocionais difíceis. Outra coisa também é uma pessoa bêbada. Esse aí é que é o brabo, porque geralmente ele é um representante de uma multidão atrás, né? Então sai de tudo ali, que é a pessoa. O que você acha? Está claro? E na exemplologia, indisciplina parapsíquica. A indisciplina parapsíquica é a da vítima dos acidentes de percurso cronificados em cadeia. É aquela pessoa que tem acidente todo dia e ela não se esforça para acabar com aquilo. Então, acontece um dia, bate o carro, no outro dia ela esqueceu a chave, no outro dia teve um processo que caiu da mão e quebrou,
no outro dia houve uma discussão. Mas aí, por que é parapsíquica? Porque pode ser atenção... A maioria dos acidentes de percurso que nós falamos são todos parapsíquicos. Os bravos mesmo, aqueles sérios. Então, esse é que a gente tem que falar, né? São os cronificados. Tem gente que é assim. Tem pessoa que tudo que chega perto dela, acontece alguma coisa, chama atenção. Agora, às vezes chama atenção no negativo, na parte acidental, enfermiça, doentia. Por isso que a gente está falando aqui. Mas, Valo, isso é a mesma coisa que a pessoa, por exemplo, o Niqueio, que cai muito, quebra Não, aí corpo. no seu caso, você tem um processo psicomotor. É do seu corpo. É o processo seu. Existem umas coisas, por exemplo, eu não sei como é que é o seu caso, mas existe, as pessoas podem ter as pernas ou os pés, varum ou valgo, que dá alteração. Agora, a mulher tem muito mais capacidade para isso. Não é o seu caso que eu vou falar, mas vou falar como é um caso de mulher. É a marcha anserina, a marcha igual de uma pata, devido ao processo de deslocamento e a situação da área pélvica da mulher. Então, essa mulher, é lógico, entende? Ela vai ter muito acidente, devido ao processo do modo de andar, o jeito dela. Agora, o seu caso, em parte, é por causa de peso, uma opção de coisa sua. Não é isso, não. O seu caso é psicomotor, é um processo mecânico do corpo. Agora, esse aí que nós estamos falando é mais um problema psíquico, e, no caso, parapsíquico. Não é só mental, é também um problema de parapsiquismo. Então, aí é diferente. Agora, seu caso, se uma pessoa igual a você deixar a coisa caminhar e não reagir, não observar nem nada, aí vem assediador. Se vem assediador, aí vem os grandes acidentes de percurso. Aí já é coisa mais séria. Eu nunca tive um grande acidente. Pois é, Os meus são porque pequenos. o seu é seu. Aí é um processo de efeitos neurológicos do processo. Então, por exemplo, há uma diferença ou uma alteração, mesmo que seja pequena, mas que aquilo se manifesta sempre em matéria de reflexo. Essa falta de reflexo pode criar um processo de acidente. Eu sempre Uma outra coisa, se uma pessoa, por exemplo, estiver muito ansiosa, ela começa a tremer, ela dá umas coisas, a coisa cai, ela cria acidente também. Você tem um temperamento mais para isso. Isso aí ajuda a parte psicomotriz. Entende? Eu sempre pensei que foi isso. Sempre que acontece algo assim Você comigo... não tem assédio brabo de nada. Se tivesse, eu já teria visto. E outra coisa, a gente já teria dado um chega para lá de alguma coisa, uns tabef. Não é assim, tabef? Não é isso? Não, Você não tem nada disso. Não, Agora, o problema é o seguinte, você nunca vai encontrar uma pessoa que ela é perfeitinha nos reflexos, na parte psicomotriz, na parte psíquica, naquilo que ela pensa, o modo dela ter a retilinearidade de pensamento. Sempre a gente tem deficiência. Por quê? Há um processo genético. A primeira coisa, nós não criamos o corpo. A gente deu uma orientação no corpo que a gente tem através da paragenética e do psicossoma. Entende? Mas a gente não criou. Isso veio da mãe. A carne é outra. A matéria que foi colocada não é sua. Mas o que eu observei, Valdo, que sempre que acontece algo assim comigo, são momentos da minha vida em que eu estou muito saturada, estou praticamente no meu limite com muita coisa. Todo mundo é assim. Quando Aí assim, a minha você energia... diminui. É. Diminui. Aí é que precisa da disciplina. Por isso está assim, indisciplina. Agora o que nós precisamos é da disciplina. Tira o in. A gente precisa da disciplina. Eu trouxe aqui um verbete, não faz muito tempo, harmoniologia, que é justamente... O melhor chegou antes. Esse aqui é o pior. Entendeu? Agora, a harmoniologia. Você que sabe julgar com os valores para manter a harmonia. Tem lógica? É isso. Gostaria de saber se os animais, quando morrem, ficam muito tempo no extrafísico. Há divergência nas teorias. Entendi que o primeiro, diz o Allan Kardec, que eles vão e voltam seguidamente. O segundo relata a presença de animais no extrafísico. Tem, sim, animais no extrafísico. Poderia indicar algum livro que eu possa estudar? Olha, o melhor é o Zebério. É um livro com Z, Zebério, da Argentina, que ele estuda os chakras dos animais. Estuda os chakras dos animais, que vai ser interessante você ver.
Ele tem um livro que é um verdadeiro álbum com pranchas coloridas sobre os chakras dos animais. Aquilo ali faz a pessoa pensar. O caso é o seguinte, Allan Kardec tem uma opção de coisa superada. Existe sim presença de animais extrafísicos, sim. O negócio é sério. Isso é a opinião da gente, né? Cada um tem a sua. Estou dando a minha, estamos perguntando, a gente está sabendo, falando. Pode falar. Fala forte. Valdo, eu tinha pensado esta semana em se... Será que a gente pode fazer assistência para animais que eles estão dessomados, passaram por uma dessoma traumática? Você acha que existe esse tipo de assistência aqui entre a gente? Aonde você pensou bem, você está sempre ajudando. Se você exteriorizar energia boa, você está sempre ajudando. Seja para animal, seja para árvore, seja para um pomar, seja para gente, seja para concierge, seja para extraterrestre, para todo mundo. Mas você acha que pode existir um tipo de assistência pode, especializada é o que eu para já falei, isso? os devas. Os devas. Não é Vedas, não, devas. Eu quero falar bem, porque de vez em quando eu vou falar aqui, o povo troca, às vezes eu também posso trocar, que eu vou na onda de quem fala. Devas. Deves estudar a coisa dos devas. Deves estudar. É interessante. Pode falar, Roberto. Professor, na hominologia, o último Homo sapiens reptilianos, qual que é que você está falando aí? Hominologia, o último... Hominologia? O último Homo sapiens. Hominologia. É o Homo sapiens reptilianos. O que tem? Sapiens mesmo, reptilianos? É o reptiliano, sapiens. O Homo reptiliano. Não, ele é homem, mas continua como crocodilo. Tem alguns aqui, né? É de propósito. Agora, o que eu tiro, geralmente, o sapiens, é quando você fala que ele é obtusus. Esse não tem jeito, né? Se ele é obtusus, ele não pode ser sapiens. Então eu falo só homo obtusus. O outro é stutus. Se ele é stutus, não pode ser sapiens. Uma coisa está desmentindo a outra. Tem alguma boa literatura sobre os devas? Tem um monte de processo. Um bom autor? Não, tem um monte deles. Você tem que pegar no orientalismo. Pega na internet e põe lá, devas. É que tem muita coisa mística. Não vai assim, confundir com Vedas, tá certo? Que é o contrário. Tem muita coisa mística, daí Só tem mística, a maioria das coisas. Você tem que ver. Mas agora, pensa só nisso. Tem que haver concierges que tomam conta disso, especializados, tá na cara? Então, esse é que a gente chama que são os devas. Agora, tira e corte tudo que seja excesso. Tem muita bobagem, ilusão, fantasia, imaginação. Sim. Eu queria voltar para a pergunta da Mabel, quando você explicou que a filosofia gerava disciplina. E eu achava que filosofia você ficava... Não, você ela fica... deveria. O problema é que eles acham que não deve, já pagaram tudo. Não, porque normalmente a pessoa fica fazendo circunlóquio, mas isso é outra coisa. Isso não prejudica a disciplina. Não, ela está indisciplinada, ela é burra. Ela tem circumpensene. Ela não vai diretamente ao finalmente, ela não tem retilinearidade do pensamento. Então, agora, o que é a filosofia? A sabedoria. É para a pessoa pensar reto. Se ela não pensa, ela está errada, está faltando lógica, a primeira coisa. Teoricamente, uma das bases da filosofia não é a lógica? Tá, entendi. Se faltou lógica, está faltando tudo. Entendi. Uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática, né? Gente, não pense pequeno. Nós estamos dentro da cosmovisão, tá? Olha, não vai pensar pequeno igual esse Michel Onfray lá. Que isso? Pense grande, senão nós estamos perdidos, nós vamos regredir. Pode falar. Você podia relacionar a indisciplina com a dispersão? Não, uma coisa praticamente, São tem sinônimos? gente que acha que até é sinônimo. São né? sinônimos? Dispersão consciencial. É uma indisciplina consciencial. Outra coisa é a falta de método. Outra coisa é a autodesorganização, que é a palavra que eu mais uso, é autodesorganização, não é indisciplina. É autodesorganização. Essa é bem chã, bem em cima do lance. Não tem jeito a pessoa não entender, né? A pessoa desorganizada acabou. Agora, a outra, lá no fim, ela é
desorientada. Então eu chamo de deso. É a pior que tem. Porque a hora que começa o negócio que amplia, ela entra na desorientação. Sempre é falta de retilinearidade autopensêmica. Pensa só nisso. Ami, pode ir em frente. Na fatologia, na quarta linha, de baixo para cima, no finalzinho, a desobediência civil. Então a minha pergunta tem a objeção de consciência antes, você leu? Lê lá. Sim. A objeção de consciência e a desobediência civil, essas coisas andam em paralelo, e quase sempre há uma confluência. Então, a minha dúvida é, em que caso a desobediência civil é adequada, né? E ela é muito importante, em certas, quando o povo quer fazer uma revolução que vira anarquia. Tem que haver desobediência civil para a pessoa não entrar na interprisão dos outros. Ela não vai matar ninguém, ela não vai fazer revolução, ela cai fora, ela não segue aquilo. Quando a anomia se instala, você não pode cumprir a lei. Porque a lei foi julgada fora, como é que fica? Se há um aspecto, por exemplo, aí, totalmente anômico, de desordem total, como é que fica? Então, por exemplo, você não pode estar cumprindo. O cara chega, vê a desordem, então ele manda, todo mundo vai atacar o supermercado. Eu não vou fazer isso, é desobediência civil. Mas isso é uma visão por oposta. Incrível que pareça, isso o negócio é o oposto muito do que a gente imagina. Essa visão é oposta ao que a gente imagina que é a desobediência civil. Não, civil. uma das características. Tem a parte patológica e tem a parte correta. A homem super. E essa parte patológica? Não, só pensa nisso. A desobediência civil como homem super. Omissão superavitária. Ela existe. Tá, e aquela desobediência civil que não é omissão? Aquela lá do Turro. Tem alguma coisa que pode ser positiva? Eu acho que aí a pessoa tem que ponderar bem. Nunca deve descartar, não. Depende tudo do contexto, momento evolutivo, como é que está a situação. Que aconteça o melhor para todos. Nesse ponto, tudo é possível. O que tem de líder baratosférico não está no gibi, né? E é o líder baratosférico que manda. É o que faz a lei. Por exemplo, você vai obedecer tudo civilmente se você vai para a Coreia do Norte com aquele ditador que está tomando conta de lá? Você ia obedecer tudo que o Stroessner mandava quando eu estive na ditadura dele no Paraguai? Não dá, né? Uma outra coisa, na hora que o povo tudo começa a roubar, em parte essa desobediência civil que o povo faz no Brasil é por causa do PT. Está todo mundo pegando um monte de dinheiro e colocando no bolso, até na cueca. Como é que fica? Já virou obediência, né? Isso não dá ânimo para ninguém ter obediência civil. Como é que faz? Por isso que a hora que a cúpula lá fica podre, apodrece tudo até na raiz. Na questão de governo é assim. A árvore é diferente, se apodrece a raiz, torra tudo. E o senhor poderia falar um pouquinho sobre o Turro e a relação dele com o Waldo Emerson? Eu acho que ali é um processo da pessoa estudar mais e ver no contexto pessoal dela, dentro do momento evolutivo dela. O mais é bobagem, coisa que já passada, não interessa. Tem muita conversa fiada nisso e muita literatura. Entende? Agora, acho que a desobediência civil é um fato. Isso ainda vai existir muito ainda. Essa loucura tem por aí. Agora, a coisa mais séria é antes, aí, está lá. Objeção de consciência. E abaixo de tudo é isso aí. Senhor, nesse caso do Michel Onfray, o senhor chegou a entrar um pouco mais no caso dele para entender quem é essa consciência, tal, por que ele está mexendo com isso? Agora, a gente poderia... Não, você não precisa perguntar muito. Não, só chega a essa conclusão. Pela ideia que ele está defendendo. Um cara que está ensinando a podridão para os outros. Olha, é bom você ter câncer, é bom você ficar podre, é bom você acabar com sua vida, liquida com o seu corpo. Gente, outra coisa, esse cara é lógico, ele deve ser um dos epicuros da vida. É isso que eu estava pensando. Tá na cara. Dos epicuristas lá, daquela época. Da filosofia, né? Seguiu desde aquela época até hoje, ele está defendendo o negócio. Afirme. Entendi. Você pensou bem. Vou aproveitar aqui. Professor, você poderia falar um pouco sobre a relação entre a disciplina, a liberdade e a autonomia que o senhor vai trazer aí, que eu vi o senhor comentando? Autonomia a gente pode trazer qualquer dia. O caso todo é o seguinte.
A pessoa tem que ter disciplina para ela ver até onde vai o limite pessoal da subautonomia e onde é que a autonomia do outro começa. Então, essa fronteira, você só pode conseguir isso através de muita organização. Se não tiver, você não sabe. Onde é que termina os seus direitos e começa o direito de outrem, de alguém, do outro? Esse é que é o caminho. Sem a pessoa ponderar, não tem jeito. A ponderação precisa de disciplina. Sem organização, ninguém pode refletir. Não há ponderação. O que você acha? Você já pensou? Arranjar uma pessoa, não, ela é muito ponderada, e ela está sempre agitada, desassossegada. Que ponderada é essa? Não existe isso. Isso é o contrário. Agora, o desassossego mostra a falta de comedimento íntimo, de ponderação íntima, de reflexão, autorreflexão. É um processo intraconsciencial que está faltando. Val, dentro dessa pergunta aí de cosmoética, quais as variáveis que você analisa para ver onde é que acaba a sua liberdade e onde é que começa a do outro? A primeira coisa é aquilo que eu falo sempre aqui para vocês, não tem jeito da gente fugir. A interassistencialidade. Onde é que começa a sua obrigação, o seu dever e o seu direito? E onde é que vem o dever, a obrigação e o direito do outro? Agora, o problema dos males, o menor, é que aconteça o melhor para todos. Como é que é isso? Se você for analisar isso, você começa a identificar tudo. Agora, a tendência das pessoas é puxar a brasa para sua sardinha e melhorar a sua autoimagem pública. E isso é um erro. A maioria tem a autoimagem pública errada devido a esse espelho deformador. Ele é deformante. Devido ao quê? É a pessoa leniente, é a pessoa que é boazinha para si mesmo. É o que vocês aí, o João e você, vê sem parar lá na Consim Cobaia. É a coisa mais comum que tem. É o povo querendo melhorar os seus números, as suas realizações. Está sempre acrescentando alguma coisa. Às vezes a pessoa pergunta, não sei por que está tão alto. Às vezes a pessoa não consegue ver. Não, isso aí não. Não, mas essas perguntas aí, elas são políticas. Pessoal, nem não sei como é que está tão alto, eu não esperava isso. Então a pessoa já está tirando o corpo fora, porque se vinha a lambada, aí já fala, não, eu mesmo disse antes. Isso eu já falei na cara da pessoa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você sabe, eu fiz isso aí, criou problema. Gente da televisão, professora, o diabo, teve um monte de coisa. E a gente colocando cada um no lugar. Teve problema até de casal lá, devido a esse processo. Porque a própria pessoa queria ser Consim, cobaia. Ninguém pediu, ninguém convidou. I want to do. I want. Então, vamos em frente. Mas olha, está mais claro isso aí? Eu perguntei isso por causa daquela pergunta da monja que queimou. Agora não, pois é, mas ali é aquilo que a gente não entende dos fenômenos parapsíquicos, né? Os fenômenos interdimensionais. Muita coisa nós ignoramos como é que funciona. Então a gente pensa que é uma derrogação da lei, a pessoa está indo contra isso e tal. E tem as suas razões de ser. Agora, tudo você tem que visar a intenção com a finalidade última que está lá. Quais as consequências, derivações, os efeitos, o que vai sair dali. A maioria esquece isso. Agora, outra coisa. Se nós formos pensar assim, tudo fica mais fácil e menos obscuro. Tudo fica mais esclarecido. Entende? Entende isso? Você poderia exemplificar na hominologia o Homo sapiens abusor e sua relação com a indisciplina? Ah, sim. Abusor é o cara que abusa, bom, às vezes ele não respeita a lei, não respeita a educação, não respeita o ambiente, ele não respeita o regimento, não respeita o regulamento, não respeita a Constituição, não respeita nada que... É esse Michel Onfray. Ele saiu lá porque tinha que estar corrigindo as provas dos alunos. Ele falou, está lá na entrevista dele, tinha que estar corrigindo as provas. O povo estava mandando ele não quer ser mandado por ninguém, ele quer dominar. Hoje mesmo eu tive que falar com uma pessoa lá no Locico o seguinte, olha, eu aqui às vezes parece que eu sou sempre na ponta, que estou liderando tudo. Não, tem um monte de coisa que eu sou liderado. E eu respeito aquilo que a pessoa está fazendo. Agora, esse homem lá, ele não quer ser liderado em nada, ele quer liderar. Agora, veja, a coisa mais difícil seria se ele estivesse aqui.
Porque lá ele não tem essa caciqueria que nós temos aqui. O povo lá não fez curso intermissivo. Vai trabalhar com o povo que fez curso intermissivo, vai. A minha praga para ele é isso, um dia ele vai chegar lá. Né? Professor, a pior indisciplina não seria a indisciplina energética nesse momento de fartura que nós estamos assim, nesse momento? Não, não é energética. Eu sinto muito, não é. É pensênio. A energia é um dos elementos, componentes do pensênio. O processo todo é pensênio. Porque o pensênio é que dá a ideia que vem da intenção, a intenção que vem da vontade. Olha só a lógica disso. Então, o N é na hora que a pessoa se manifesta. Porque a pessoa não precisa falar nada, está só aqui assim, ó, de olhos fechados e quieta. Ela nem existe. Ela virou um móvel, igual a mesa, está aqui. No entanto, ela está só fazendo mal. Pensamento carregado, piorando. A hora que a pessoa entra ali, ela recebe até um bacana. Cada energia negativa que ela deixou aqui. Então, isso aí é que é a coisa séria. É vontade, intencionologia dela, a intencionalidade, a intenção. Seria o vício de pensar mal ainda dos outros. Isso. A falta de higiene consciencial, como eu chamo. A pessoa não equilibra aquilo que ela tem como vontade, a volicionologia dela, e a intencionologia. Mesmo na CCCI, o senhor acredita que isso ainda seja uma constante? Isso, mas isso é da humanidade. Eu penso que daqui umas 2 ou 3 vidas, ou 2, 3 cursos intermissivos, a maioria já vai melhorar isso. Mas até lá, eu acho que aí é só o Antônio que vai falar se já passou ou já está menos de 51%. Isso aí ele tem que estudar lá no IBGE dele. Entendeu? Você acha, por exemplo, que o povo aqui nosso tem 51% que já não tem mais pensamento negativo? Eu acho muito difícil. Gente, é só um curso intermissivo, esse é o primeiro. Eu acho que nós ainda não vimos nada, ainda tem muita coisa pela frente. Professor. Até dominar esse negócio todo aqui não é fácil. Essa escola. Vocês ainda não estiveram em todos os laboratórios da vida humana. Não são da conscienciologia, é da vida humana. Não, pensa bem. Você, aqui ó, você mexe aí com a informática, tá certo? Agora, você tem que mexer com todo o processo de som, movimento, etc. A parte da psicomotricidade total, de tudo você mexe. Depois, você tem que conhecer bem matemática, mas ao mesmo tempo você tem que ser um bom desenhista, saber como é que é a forma, a situação toda. Você tem que dominar tudo na vida, não tem? Dominar o planeta, não tem? Depois, você tem que saber qual a nuance do raio que está caindo aqui, por que que acontece isso. Aquela planta que está ali, por que que o cachorro está latindo para você. E por aí vai, pensa. Num lugar assim, na mesma hora, você arranja 1.100 coisas que você tem que saber que você ainda não sabe. Você tem que dominar isso tudo, de algum modo. O que é bom é que a gente pode aprender tudo por setores. Você aprende um setor, você limpa tudo aqui. Você aprende o outro, você limpa aqui. Aprende o outro, você limpa lá. E por aí vai. Porque senão, estava danado. Se a gente fosse fazer isso a varejo, estava no buraco. Professor, só emendando aí o raciocínio, a rigor, se você não entender de tudo, você ainda vai pensar errado. Né? Vai. Essa que é a lógica da tudologia. Né? Não, agora, a pessoa deixa de pensar errado a hora que ela não a saca contra nada. Sim. Ela pondera. Não, há essa hipótese. Ela jamais vai inculpar alguém, não vai inculpar a madrasta que matou a filha, não é isso? Ela não sabe, não pode culpar. O povo está tudo culpando a dona, antes de ter prova de nada. Então, achando que o marido é que vai salvá-la, porque eles são advogados, vai fazer igual aquele cara da televisão. Muita gente já está pensando assim. Sabe aquele cara da televisão? Que ele salvou a moça, né? Ficou lá preso uma temporada, depois caiu fora. O Brasil tudo é leniente, e a impunidade, a jurisprudência é baixa. Você está entendendo? Sabe aquele cara da televisão? A moça? Ele se culpou para poder eximir a moça. Esse aí é capaz de fazer a mesma coisa. Vamos ver o que vai dar. Já tem gente já pensando nisso. O pai vai achar que foi ele para salvar a mulher que deve ter feito o negócio. Já tem gente pensando assim. Mas agora, ó, estuda a hipótese. Agora, a pessoa não pode estar acusando esse povo. É isso que eu estou falando.
essas acusações estão fazendo. Agora, o negócio está para estourar aí. Qualquer dia eles vão chegar a uma conclusão. Né? Mas já há muita gente. Agora, só não entendo isso. Até ontem eu vi na televisão, lá no jornal, falando que 51 pessoas, testemunhas, já fizeram depoimento. Agora, como é que é? Dentro de uma quarta, 51 pessoas, eu estou assim, encabulado com isso. Agora, isso é alguma coisa que eles estão querendo agitar, porque tem um clamor público. Para a jurisprudência é muito importante chamar atenção. Para o delegado é muito importante. Para os jornais é muito importante. A mídia, a televisão, eles gostam. Então falou em 51 pessoas. Gente, daqui a pouco eles vão chamar vocês. Olha, eu estive fora do corpo e vi isso. O negócio é fácil. Foi justinho nessa hora que eu passei por aí. Vou te contar, não é fácil. Agora estão vendo tudo, né? Supermercado, carro, rua, vizinho, em cima, embaixo, de lado, à esquerda, à direita, no fundo, na frente. Estão vendo tudo. Vou te contar, hein? Vida dura. Hein? Foi. Pois é, mas tem uma opção de coisa. Agora, é muito depoimento. Vamos ver. Vamos pôr bastante energia em cima desse povo. E a menininha já foi para o espaço. Não é isso? Agora, possivelmente, vai voltar junto com essa turma, mas em outras condições. Sempre assim. Numa melhor, né? Eu vou dar uma dica, se eu encontrasse com ela, e falar assim, ó, seja homem na próxima. Cada um dá um palpite que pode. Eu estou dando uma coisa inteligente. Vocês podem dar certo que é inteligente. Se você ponderar, vocês vão me dar razão. Tá certo? Lá em disciplina personal tem uma intenção anticosmoética ou pode ser só falta de experiência, ingenuidade ou maturidade? Olha, pode ser isso tudo, mas agora o que acontece mais é inexperiência mesmo e imaturidade. Qual a relação entre indisciplina e rebeldia? A rebeldia é quando a indisciplina chegou a um ponto máximo de anomia. Então ela entra na ilegalidade, a pessoa entra na marginália. A indisciplina frente a um regime autoritário, anticosmoético, também é nosográfica? Olha, depende o que a pessoa vai fazer e de que modo que é. Eu mesmo já toquei nesse assunto aqui. Vai lá para a Coreia do Norte, você vai fazer tudo que está lá no governo, que é um abrigo da ditadura, é preciso de ver, né, o que eles estão fazendo. Tudo é possível. Que às vezes o governo vai autorizar a fazer certas coisas que a pessoa não quer fazer. Por exemplo, a China, durante muito tempo eles mandaram matar toda criança que nascesse do sexo feminino. Aí houve desobediência civil. É um dos casos aí, ó, que a pessoa ponderar. Como é que fica? Ela não quer matar. A própria mãe, pai, como é que fica? Viu, amiga? Eu estou dando só um exemplo. Amiga, esse é um caso de desobediência civil. Lá na China tinha gente assim. Eu não sei se atualmente como é que está o regime lá, que eu estou fora. Foi muito tempo assim. Pode falar, Eliel. Professor Valdo, qual seria o traço essencial da indisciplina autopensênica? A indisciplina autopensênica. O traço aí, no caso, é o processo da desorientação. Agora, essa desorientação, às vezes, a pessoa pode ter uma incoerência absurda que atinge o processo dela pensar, a elaboração pensênica. Entende? Então, a pessoa geralmente fala que uma pessoa dessa, ela está com um processo de desorientação mesmo, bem evidente. Isso tem vários nomes, até na psiquiatria. Aí é um caso avançado, patológico, difícil. Outra coisa, essas coisas não aparecem de uma hora para outra. Isso aí foi criando camada. Entende? Muita resistência da pessoa, ela resistiu ao processo de renovação. Então vai acumulando o pior, o pior, o pior, o pior, o pior. Obrigado. Tá certo? Professor, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre leniência versus omissão superavitária. Poderia acontecer, no caso, nesse sentido? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não. Então, leniência é sempre negativo. A leniência é, ué.
Por isso Porque que leniência, você deixar de, por exemplo, em relação Escuta, aos pega o seus direito, direitos. vai examinar o que é a leniência no Já direito. procurei Pois é, várias então. vezes. E acho assim, como omissão, Então. Agora, a omissão que nós falamos é omissão superavitária, é outra Pois coisa, é, omissão. mas não poderia Mas essa já omitir não é no omissão. sentido Aqui, ó, de- na verdade, não é uma omissão. A gente usa o nome que é para o povo entender. Sim. Na verdade, é uma ação inteligente. Sim, Esquece mas o essa resto. leniência não poderia ser no sentido de uma ação inteligente? Não, aí é o processo semântico. O que você quer usar com a palavra? Por A exemplo, leniência que nós abrir estamos mão falando, de bens. aqui, leniência Só que me nós estamos colocou falando o é um seguinte. processo. Escuta, leniência que a gente está falando é um problema marginal. Sim, é dolo. sim. Acabou. Uhum. É a pessoa que está de braço cruzado, de agir e não agiu. Sim, então o senhor me referiu no caso de eu não procurar os meus direitos como sendo leniência. E não Sim, poderia mas isso é ser, outra nesse coisa. caso, uma omissão Pode ser. Eu, por exemplo, às vezes tenho muito direito de estar respondendo as coisas, não vou responder. É uma omissão superavitária. Deu uma bela banana. Eu chamo isso de banana technique. Quer dizer, uma omissão técnica. Muito bem feita. Então. Você é... Outra Então, coisa. nesse caso... Na minha terra, isso é sério. Se você for pensar. Mas é preciso ter inteligência. Porque o senhor para usou a chegar nesse palavra nível. leniência para mim. E por isso que eu tenho pesquisado. Então, eu no caso, estou indo na questão da omissão superavitária, né? Tá certo. Mas olha, você que sabe, né? Eu não sei. Estou tentando, né? Lá garantias os não sou eu. O processo é você que tem que estudar. Professor. Aqui, professor. Agora, a leniência, no caso que nós estamos falando, é o aspecto jurídico negativo, marginal, doloso. Professor, então a principal causa da indisciplina energética seria essa fartura que existe hoje Não, da você está preguiça? falando de indisciplina energética, não é bem isso. É a ignorância da pessoa quanto às energias. Isso é que é a principal causa. Não vamos juntar as coisas. Tem lógica? A ignorância quanto à importância... Não, quanto à realidade da... Não é importância. É quanto à existência da energia. A maioria não sabe nada disso. Existência, não é importância. Nossa, é muito pior que isso. Gente, vocês na sua família aqui, ó, alguns de vocês têm aí 17 pessoas na família. Deve ter uns 5 lá que nunca pensou nesse negócio de energia para nada. Estou certo? Levanta a mão quem é que acha. Não. Só estou pegando... Você também, ela é. Olha aí, olha o Adélio levantando a mão. Botei o foco só no senhor. E quanto à relação nossa, por exemplo, nós poderíamos hoje aqui, o nosso grupo, dominar muito mais, eu, por exemplo, poderia dominar muito mais a energia, na minha opinião, entendeu? Mas existe, de certa forma, uma facilidade que me impede, que por um lado não faz que... Facilidade não. Existe uma despriorização feita porque você empurra com a barriga com uma preguiça violenta perante você mesmo. Estou dando um resumo. Isso aqui é que é o diagnóstico. Isso é a maioria. E outra coisa, nós temos prova disso em muitos anos, né? Mais de 15 anos. Eu fiz estudo no Instituto. E ninguém... É um processo difícil. O EV. Ele é fácil demais. Se tivesse que pagar, se tivesse um fiscal, ia melhorar tudo. Mas não tem nada disso. Você não paga, não tem fiscal. Como é que faz? É só você. Eu não posso fazer por você. A pior coisa é isso. Se tivesse um jeito a gente fazer, não, eu vou fazer para você, deixa comigo. E depois eu transfiro. Não tem jeito. O processo é de foro íntimo e esforço pessoal. Professor Valdo, o senhor falou que o principal ponto da indisciplina é a questão da desorientação. Mas aqui você coloca como um atributo principal a condição do... Vamos dizer assim, não é a falta de racionalidade, vamos dizer assim, porque na realidade a pessoa... Não, o que é desorientação? Então, essa É desorientação... irracionalidade, mas vem cá, se você for falar nisso para tudo, o que é que tem de erro no mundo? É irracionalidade. Eu sei que é uma coisa ilogicidade, muito macro, então. Mas agora, no caso aí que nós estamos falando, é desorientação. Nesse caso, do jeito que ele quer. Ainda mais ele está levando o negócio para o lado da energia. É a pessoa desorientada. Agora, ó, existe o processo mental. Como é que a pessoa fala quando a pessoa está... Não, ela está... confusão mental. É um dos nomes que se usa mais. Não, ela está com a confusão mental. Sabe, me deu uma confusão mental. A pessoa tem muito disso. Agora, veja.
Aí é bom vocês dois lembrarem uma coisa, é o processo do bloqueio energético dos dois hemisférios cerebrais. A hora que a energia gravitante fica lá, isso piora tudo. Por isso que ele lembrou do negócio da energia, ele está certo até um certo ponto. Porque toda manifestação nossa é energética. Agora, se é o bloqueio de energia, a desorientação é total. Ela já está na raiz do processo. Tudo que sair dali está um pouco tisnado, está alterado. E a melhoria dessa indisciplina, vamos dizer assim, quando falar em disciplina... Higiene consciencial, não tem outro jeito. E, professor Valdir, por exemplo, eu vejo quando você fala da dispersão, se você reduz o número de estímulos que você tem. Mas isso não resolve, porque você vai sair, os estímulos todos vêm em cima de você. Você saiu na rua, acabou. E você não domina. Uma pessoa dessa, ela não consegue se encapsular. Se encapsulasse, liquidaria com os estímulos. A pessoa está rígida, incólume, indene, ilesa. Ela sai bonitinha, limpa, 0 quilômetro, porque ela tem um lava-jato pessoal dela, vai limpando tudo. Em vez de sujar, ela limpa. Limpa ela e o ambiente que ela aparece, isso é outra coisa. Por isso que o desassediado permanente total é o máximo. A Terra precisa disso. O dia que tiver mais... Conclusão. A Terra tem que ter poucos serenões. Tem que ter poucos evoluciólogos. Tem que ter poucos despertos. Porque senão, se tivesse muitos, já que já teria melhorado. O que falta aqui é isso. O que nós queremos de vocês, que o curso intermissivo quer, é que vocês sejam isso. Para melhorar tudo. Agora veja. Você melhorou a disciplina consciencial, íntima, intraconsciencial, você melhora tudo, você e o mundo. Agora, o primeiro caminho que tem é que você falou da indisciplina mental, da retinilidade. Então, se você não tem o pensamento retilíneo, ele já começa por aí, ele já vai comprometendo os outros. Então, a primeira correção... A imaginação é o primeiro que leva a pessoa para o buraco, para entende? A sarjeta, para o abismo, a imaginação. A imaginação desorganizada, que cria confusão mental. Então, assim, o passo para você sair da indisciplina é começar a investir mais... Examina você, por exemplo, às vezes na sua vida que você teve confusão mental. Não, no dia tal, aquele negócio eu estava confusa. Veja, isso aí é a base de tudo. Se uma pessoa começar a localizar, identificar, ela vai ter o diagnóstico da situação dela. Ela vai evitar aquilo sempre. Jamais vai chegar numa confusão mental. Eu estou sentindo, eu estou confusa. Entende isso? Entende? Entendo. Agora veja, uma pessoa dessa que tem confusão mental, se estoura ali o vulcão, acabou. É muito diferente daquilo que eu falo para vocês. Ela jamais vai perguntar que cor que é a lava. Ela embiruta na hora. E era um lugar no meio do mato. Mato assim, ralo, mas bem mato mesmo. E agora lá tem aquele negócio no mar, logo em seguida assim. É escarpado, sabe? Como se fosse um fiord. Fiord pobre, né? Você sabe, na América não tem fiord do jeito que tem na Escandinávia. Na Noruega, por exemplo. Mas é um tipo de fiord, bem alto. Agora, quando nós falamos isso, os caras falam assim, o jeito aqui é fazer um teleférico daqui até na Terra. Porque o negócio é muito alto. Eles tinham ideia de fazer isso. O senhor soube se chegou a ser construída a instituição? Não. Eles desviaram. Tinha um cara até que queria dar 5 milhões de dólares já para começar o negócio. Mas depois eles desviaram porque não viram interesse. O caso todo é o seguinte, o interesse era que a American Society está sendo dominada pela política de Washington. Para liquidar com o negócio, por causa do nome, American Society for Psychic Research. Então eles falam assim, nós vamos criar então outra instituição que assim liquida com isso, e a gente deixa isso afundar. Mas na última hora eles deram um jeito lá de segurar a barra, até hoje, mas também morreu depois disso. Né? Você quase não vê falar neles mais. Nós estivemos lá na porta, mas não foi possível a entrada, eles estão fechando mesmo a instituição. Fechado? Que hora que você estiver do dia? Não, eles estão fechando a American Society. Então devia estar aberto. Não, a instituição vai ser fechada, não, parar o funcionamento. E aí não permitiram a visita. Agora, você sabe, a parapsicologia, com essas coisas todas, eles estão matando isso tudo, né?
Está tudo desviado para alguma coisa. E o povo está voltando, é a lei do retorno da baboseira, né? Como diria o Paulo França, é a psicobaboseira. Eles estão voltando com isso tudo. É muita coisa de babaca e boboca. Sabe? Bobices. Professor, com relação à indisciplina pensênica, tem um outro verbete da semana passada, que na frase enfática, o senhor coloca que o mais importante é a priorizar de forma inteligente a autopensenização pró a autoevolução. Como é que se dá isso na prática, professor? Como é que é essa pensenização do dia a dia tudo você faz autoevolutiva? visando o melhor para todos. Você não vai errar nunca. Eu já falei aqui hoje isso aí 2 vezes. Pensa, eu vou fazer isso. Vai fazer mal para alguém? Então não presta. Isso aqui vai fazer bem para os outros? Vai. Mas para quantos? Tem jeito de aumentar isso? Para fazer mais bem? Esse é o caminho. Pensenização é isso. Agora, vai chegar um ponto que você já canalizou tudo, já fez toda a convergência só para fazer o bem. Você começa a melhorar tudo, uma coisa melhora a outra, vai potencializando, dá o sinergismo, um amparador melhora, vem um amparador mais forte, daí a pouco você tem um ambiente muito melhor. Aí você entrou no seu ambiente, tudo melhora. Não é igual interlúdio, mas já é uma casquinha, um pedacinho, está tirando uma... Entende? Eu, por exemplo, eu noto a diferença danada do meu escritório com o resto dos lugares todos, inclusive aqui do CE. Eu chego lá, o negócio amplia tudo. E outra coisa, a hora de assistir é a coisa mais fácil que tem lá, que se aparece uma consciência desequilibrada, ela fica tão óbvia. Na mesma hora é mais fácil de lidar com tudo, então, tudo lá dentro. Agora, esse é o motivo que eu entro lá, tudo para mim é muito sério comigo. Tem que aproveitar essa oportunidade, essas condições, esse contingenciamento positivo, aquele curral mental somático, para aquilo produzir, né? Para eu poder manter e ter assistência. Agora, por aí é que vocês vão ver a minha preocupação com o processo de motor, da eletricidade, tem o motor gerador, os processos de ver a temperatura disso, umidade, aquecedor. Essa noite, por exemplo, eu trabalhei, estava 7 graus. Lá dentro estava 11. Aí eu coloquei o aquecedor, passou para 18. Eu trabalhei na base de 18. Lá fora continuou tudo a 7. De manhã estava 8 graus ainda aqui. 8 horas da manhã ainda estava 8 graus. Foi o dia mais frio do ano. Hein? Aonde? Lá na sua casa? Hoje à noite. Não, porque a tendência aí são essas frentes frias agora da Argentina, né? Tudo é a turma de Buenos Aires. Eles estão chegando. Professor, sim, não é isso? Quando o senhor falou lá de Montauk Bay, veio a energia lá também, né? De quê? Aqui, a energia veio de lá também. Como? Para cá. Na hora que a gente está falando? Não, aí depende, né? O que é que você está... Ela que... Não, ela está com as tomadas ligadas lá, está com plug. Não, você evoca, eu não sei se ter. Mas eu senti uma diferença para positivo, como se fosse uma calmia. Não, mas aqui eu já estou calmo, já aqui. Mas isso aí é como diz o cara, ó, manda porque a gente empata. É isso? Vamos empatar. É ali o microfone. Professor... Já viram que ele fala com os ouvidos tampados, então ele só fala, ele não escuta nada. É um ouvido tampado e outro... Outra, tá. Dá o golpe. Eu estou escutando pela direita, tá bom, tá alguma coisa. Professor, eu já comentei uma vez com o senhor sobre o principal trafor do senhor nesta vida intrafísica, se seria ou não a disciplina, né? O senhor comenta que não é bem isso. Não é bem isso, não. Eu acho que o meu principal trafor é que eu não gosto de errar. Eu tenho uma ojeriza comigo mesmo, uma raiva de errar. Eu quero acertar, mas eu não dou o braço para torcer nisso. Então eu faço força de um lado do outro para não errar. Você está entendendo? Estou falando assim, erro crasso.
grosso, brabo. É isso aí que é. Eu acho que isso foi o que eu consegui mais até hoje. As pessoas às vezes não me entendem, mas eu estou tranquilo dentro de mim, que eu sei que eu não errei, porque a intenção não é essa que ela pensou, que ela desviou, que é o mal entendido dela. Então isso é uma beleza, isso me dá uma paz de espírito danada. Eu não vou dormir nunca com problema grande. Meus problemas são todos de ideias, mas não são meus. Mas grandões não. Não seria a disciplina que permite que o senhor consiga fazer isso? Não, isso é mais do que disciplina. Isso aí tem a vontade, tem a intenção, tem tudo isso. Tem a cosmoética, tem o processo da prioridade, tem o problema da coerência. A coerência é um dos troços mais bravos que tem. Eu sempre achei coerência das coisas mais difíceis que uma pessoa alcançar. E isso aí te dá coerência, até um certo ponto. Agora, o que eu vejo é isso. É um processo que não dá para você transferir, não dá para você dar para os outros. Por isso que eu falo, o problema todo é desempenho pessoal, autodesempenho, auto-performance, autoprotagonismo perante o cosmos. Não tem outro jeito. Saída é essa. Agora, o que eu vejo que é bacana é isso. Lá pelas tantas eu via, não adianta nada essa briga toda aí fora, esse conflito que está havendo, aquilo lá, isso não me atinge, não é isso que eu estou pensando. A situação é essa. Agora, nessa situação não vale a pena nem explicar, deixa o troço caminhar. Então há muito mal entendido que você deixa o troço caminhar, que você não pode fazer nada. Não adianta. Não dá para você agradar todo mundo. Não dá para todo mundo entender você. Pior não é o agrado, pior é o entendimento. O povo não te compreende. Então cria uma opção. Olha, gente, olha o que é que eles falam de mim aí na internet, cada loucura, cada coisa infantil, boba, besta. Criam as coisas, aquilo aumenta. É terrível. Então, veja, isso aí você não... Por isso que eu falei, eu muito cedo, eu vi as coisas lá, rapazinho, falei assim, esse negócio de opinião pública é besteira. Aí eu comecei a estudar muito a opinião pública. Então cheguei à conclusão, o que é opinião pública? Primeira coisa, o que é isso? A coisa mais difícil que tem é saber o que é opinião pública. Depende, onde você está? Que dia é hoje? Qual a condição? Isso varia infinito. Existe opinião pública? Opinião de quem? Nasceu com quem? Quem é que lançou o boato? Então, veja, começa por aí. Então, esse problema do que os outros pensam a seu respeito é muito secundário. Agora, ajuda muito na hora que vem uma pessoa e faz uma heterocrítica a seu respeito. Aquilo vem ajudar demais. É o que eu falo, isso aí não tem preço, é inavaliável. Então, nesse aspecto, já não é opinião pública mais. Isso é heterocrítica. Heterocrítica é uma coisa, opinião pública é outra. Entendeu agora o que eu estou falando? Então, o que eu vejo é isso. Vamos aproveitar toda a heterocrítica que tem. Sempre vale a pena. Eu pondero tudo. Agora, é lógico, vai chegar num ponto que aquilo fica sediço, bobo, ultrapassado. Você não vai perder tempo com isso mais. Professor, o que é que pode ser uma profilaxia ou terapêutica para a preguiça? Para o quê? A preguiça. A preguiça é vergonha na cara, né? Não tem outro jeito. Cada falta de organização da pessoa. Se ela está com preguiça, do ponto de vista físico, ela tem que examinar se ela tem hipotensão, se está faltando exercício, se ela come demais, se ela tem excesso de peso. Outra coisa, se ela tem hipersonia, se ela dorme demais. Porque às vezes a pessoa que dorme demais, você sabe, isso é uma doença brava, cria um monte de problema para a pessoa. A pessoa que dorme em excesso. O povo fala muito na falta de sono, mas a ampliação também do sono, o sono excessivo, às vezes é terrível, às vezes até é pior. Então isso tudo tem que ser examinado para ver, no caso pessoal da pessoa, do ponto de vista físico. Agora, do ponto de vista mesmo psicológico, ou conscienciológico, a coisa séria mesmo é vergonha na cara. É a pessoa se organizar, ela se animar. Uma outra coisa é dar um beliscão em si mesmo, morder na língua. É uma boa, ajuda. Entendeu? A palavra orgônio, no meu entender, é mais disciplinada semanticamente em relação às energias telúricas terrestres. Tem lógica esse léxico? Olha, estuda processo de semântica. Orgônio hoje, ela tem conotações que diz só a respeito das coisas do Reich. Eu não gosto de usar o termo, só uso quando falo a respeito dele.
Gostaria de saber a opinião sobre esse conceito que me parece discriminar tão bem a energia consciencial. Pois é, o problema é esse. Orgônio depende do que é. Agora, hoje, o processo de falar energia atinge mais os outros. Orgônio já é uma palavra que está muito específica dentro de determinada coisa, historicamente já tem uma conotação muito forte. O senhor poderia, por favor, explicar o que é Homo sapiens reptilianos? É aquele que é a cobra, o jacaré, é o crocodilo, a lagartixa, a lagartixinha e etc. Que só pensa daquele jeito. Então ele está sempre aderido àquilo. Eu quero só lembrar, no Exército, eles vão fazer o povo a melhorar, né? Então, homens e mulheres, mas principalmente os homens. Então tem uma série de marcha. Então tem o problema da pessoa marchar, dela parar, que fala lá, alto, a pessoa para. Então, dois, a pessoa dá um passo ou outro. Agora, existe um negócio que é o reptiliano. Chama macho. Esse é o pior que tem. Muita gente não sabe disso, por isso que eu estou falando. Macho é o seguinte, é na hora que o cara tem que atravessar uma cerca de arame farpado e ele tem que bancar o réptil lá de baixo. E outra coisa, às vezes ele tem que andar também 200 metros rastejando. Então esse rastejamento é que é o macho. Então a pessoa está aí andando, daqui a pouco fala assim, macho! Todo mundo porque às vezes as balas estão passando em cima da pessoa. Então ele tem que andar. No campo de batalha, é o macho. Então tem pessoa que vive no macho sem ter sargento para mandar. Você está entendendo? Ela vive rastejando. Os que se vitimizam, os puxa-sacos, o povo que entende tudo quanto é jeito assim, que não tem personalidade, os lenientes perante a opção de coisa, são todos reptilianos. O que vocês acham? Tem lógica? É você? Professor, eu queria saber, na página 26, você coloca assediocracia na politicologia. O que seria assediocracia? Assediocracia é uma ditadura, o que você acha? É o domínio pelo... Na época do Stroessner, eu já falei isso aqui, eu fui lá com o Chico Xavier várias vezes aí no Paraguai. O Mário Palmero, que era meu patrão na ocasião, entendeu? Era o executivo da história lá da universidade, eu tinha que trazer a documentação para ele. Então eu tinha que pegar um César, vir a Assunção, etc., junto com o Chico. Na hora que a gente descia, tinha 2 caras com metralhadora no traseiro da gente, todo lado disso aí. O que você acha? E uma outra questão, quando você coloca na exemplologia a indisciplina parapsíquica, né, a da vítima dos acidentes de percurso cronicificados, ele tem relação com essa questão da assediocracia? Como é que é? Onde é que está o negócio? Na exemplologia, né, exemplologia, indisciplina parapsíquica. Sim, é a vítima dos acidentes de percurso crucificado em cadeia. O que você quer? Então, tem relação com isso, com a assediocracia? Com o domínio do assédio sobre a pessoa? Tem também, né? Todo tipo de assédio. Né? E o que é o fator de manutenção dessa condição, professor? Qual é o principal fator? É a pessoa fator? que não se dispõe a se proteger, a se defender. Falta de autodefesa. É falta de domínio da energia, falta de estudo prioritário, falta de parapsiquismo. Tudo está aí. Muito comum isso. Gostaria de maior esclarecimento sobre a relação interdisciplinologia com para-direito. Obrigado. Página 11 do verbete. Isso aí deve ser do outro verbete. O caso todo é o seguinte. O para-direito tem relação com a interdisciplinologia porque é para-direitologia. Interdisciplinologia quer dizer um conjunto de várias linhas de pensamento conjugadas visando aquele tema do verbete que está sendo estudado. O para-direito, nesse verbete, você está falando de evitar ter relação uma coisa com outra. Agora, é necessário ver isso. Isso aí tem que ter mais detalhes. Aqui, para responder, nem sei qual é o verbete, não sei o que se faz. É esse mesmo? No nosso aqui, então, está fácil. Aqui é só ver. Parapatologia. O verbete é nosografia. Falta holomaturidade. Está lá, holomaturologia. Para melhorar a evolução, a pessoa tem que arranjar uma disciplina. Autopesquisologia, se a pessoa não sabe, se ela é indisciplinada, mostra que ela não faz pesquisa, tá certo? Ela não se estuda. Autocoerenciologia, essa aí não se pode falar nem coerência. Autocriteriologia, ela não tem critério nenhum, porque ela é indisciplinada.
Autopriorologia. Ela não dá valor para as coisas mais essenciais. A educação correta, disciplinada, é a primeira coisa que a pessoa precisa de ter. Agora, a cosmoética. É lógico, uma pessoa indisciplinada, ela deve estar cometendo um monte de atos anticosmoéticos. E a paradireitologia. Ela tem que estudar isso tudo para chegar lá, porque a paradireitologia está lá na frente, desafiando ela. Chega, vem, ó, estou aqui, como é que é? É isso que eu quero dizer. Aí a gente está respondendo direito o que ela está querendo. A pessoa ali. Né? Para direito. Professor, uma pergunta sobre mobilidade física vígil. A questão da disciplina pensênica para a pessoa ela conseguir controlar a questão do piscar dos olhos e a questão da salivação. Isso tem a ver também com a pensenidade? Ela não tem que pensar nisso? Ela não deve pensar nisso. Isso é um processo psicológico. Entendeu? É a pessoa que é muito nervosinha. Então, uma coisa muito pior não é isso, é coceira. É a prurida. Está coçando o nariz. Tem até um negócio de um filme que eles fizeram do cara, né? Fizeram até um comercial com isso, né? O cara que mexe com isso, vocês já viram, americano? Fizeram um comercial sobre esse negócio da pessoa mexer com o nariz, né? Então todo mundo aparece mexendo com o nariz. Não, isso aí é que você vai, melhora tudo com isso. No meu caso particular, eu tenho mais dificuldade com o piscar dos olhos, que é a coceira. Coceira eu consigo controlar, mas o piscar... O pior não é piscar dos olhos, não. O pior é o nariz mesmo. A maioria, eu fiz um estudo sobre isso. A maioria, o que bateu mesmo é o nariz. A pessoa fica assim... Agora, veja, a pessoa tem que ficar quieta, acabou. Eu sou morto. Acabou. É isso. Não há hipótese. Ela não vai morrer. Então a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é o seguinte: do chão não passa. Entendeu? Então deixa acontecer. Eu geralmente falo com a pessoa: deu câncer no universo. Você não tem nada a ver com isso. Então acabou. Eu consegui ficar meia hora sem absolutamente... Meia hora você conseguiu? Só? Não, eu digo assim... Eu fico com o corpo imóvel durante as 3 horas, mas certo. Eu não consigo deixar de salivar e nem piscar os olhos. Agora, salivar e piscar os olhos, eu consegui meia hora. Coisa, não pense nisso. Arranja outro objetivo para pensar, outra meta. Outra meta pensênica. Está entendendo? Arranja outra coisa, outro pensênico. Não pensa nisso. Porque a pessoa é assim, não tem jeito. Escuta, eu só vou falar uma coisa, mas não quero que ninguém vai seguir o que eu vou falar, não. Eu vou só mostrar como é que é, porque senão eu vou induzir vocês a fazer besteira. Eu não quero isso, tá certo? Mas vocês já estão no nível que vão me entender. Que a turma aí, ó, dos tertulianos, se tem alguém que é suave, aqueles que é bom não ouvir o que eu vou falar, não. Mas, por exemplo, se você hoje for para sua casa, você começar a fazer, você quer fazer xixi, você vai fazer muito mais xixi do que o seu normal. Que é um processo psicológico. Entendeu ou não? Então, por exemplo, você às vezes, você passa aí 4, 5, 6 horas sem precisar de fazer xixi. Se você começar a fazer que você está precisando fazer xixi, você vai precisar de fazer xixi. Se você não fizer, você vai acabar mordendo as calças. Você está entendendo? É um processo psicológico que desencadeia o problema. Você está entendendo como é que é? E pode chegar até uma desúria. Quer dizer, pode abrir o negócio, as torneiras assim, ficar o troço aberto. Hein? Tudo a ignição é a sua vontade com a intenção. Aquilo detonou, o negócio vai. Agora, ó, um processo psicológico que o povo estuda muito, que é muito comum aí, que é superficial, é o bocejo. Você quer ver uma coisa? Estou morrendo de sono. Eu garanto que daqui a pouco vai ter gente que vai abrir a boca aqui. Você está entendendo como é que é? Agora veja, tudo é um processo aí que a psicologia hoje estuda muito, mas agora o problema todo é da indução da vontade da pessoa. Então isso tem que ser observado. Nessa questão, por exemplo, de coceira, prurido, movimento, os processos, está pulando. Por exemplo, o negócio é tão forte que a hora que você começa a pensar e se deixa levar, você se vitimiza com o processo dos pruridos, milhão de coisas, você vai começar a ter miocronia que você não tinha, você nunca teve. Você vai começar a ter, vai começar a pular alguma coisa aqui, e você... Você está entendendo? E você tem que aguentar. Então, o problema é o seguinte, é você com a sua vontade.
Tem que superar isso. É mobilidade física. Veja, esse é o primeiro passo que todo mundo tem que conhecer. Sem isso, a pessoa não consegue dominar nada, não. Agora, o problema maior, eu quero te dizer, pelas minhas pesquisas, é o nariz. E o segundo é o prurido de modo geral. Agora, o olho, esse aí já tem muito, porque isso aí faz parte do desenvolvimento sabe, do parapsiquismo. Esse negócio da pessoa fazer assim, ó, isso aqui é daquela evidência. A pessoa, quando está desenvolvendo, tem isso. É igualzinho o problema do coração. Uma arritmia, por exemplo, isso é normal. Quando a pessoa está, isso é fisiológico. Isso faz parte do desenvolvimento do parapsiquismo. Agora, prurido não tem nada a ver com isso. Pois é. Então, você, às vezes, o seu caso está mais ainda na fase de ectoplasmia, por causa do efeito físico. Se é só o processo de pálpebra, entende? Batimento palpebral. Pois é, porque pode ser ectoplasmia. Ectoplasmia. Os espíritas falam naqueles livros que eles fazem uma preparação para ressomar, tem tipo uma aula sobre a vida deles. Qual é a diferença disso, que parece que é comum nas colônias extrafísicas, para o curso intermissivo? O curso intermissivo ele é técnico. E outra coisa, as pessoas já vêm com a ProEx demarcada, tudo prontinho. Tem uma série de condições. Agora, esse negócio de preparar, é lógico, sempre existiu. Quando Adão e Eva veio para vir, já tinha cobra perto deles, uma opção de coisa lá que queria já mexer. Mas isso não é uma preparação técnica. É igualzinho, por exemplo, anjo de guarda, o guia espiritual, são tudo guias amaróticos, eles não enxergam. Aquilo tudo é amador. Agora, o curso intermissivo não, é institucionalizado, ele é técnico, ele é de veterano, ele é um profissional, é tudo de profissionais. A coisa é muito melhor. Não existia isso na Terra do jeito que é assim, em número elevado, não. Era só gente que já era desperto, que já era evoluciólogo, que já era serenão, que entrava nisso. Agora não, eles colocaram para o povão. A plebe entrou nessa história. Então, é aquilo que nós chamamos da Robex. Devido o quê? A reurbanização. Para acabar com a Robex, devido à reurbanização, o jeito foi fazer o curso. Que é para ver se acelera um processo mais de autoconsciencialidade da humanidade. O problema todo é esse. Agora, estar na religião já mostra que a pessoa não fez curso. Entende? Se ela permanece lá e não saiu, ela pode entrar lá para ajudar, mas se ela entrou e ficou, mostra que ela não tem curso intermissivo. Isso aí é uma das coisas óbvias. Qualquer seita, qualquer coisa, mostra que a pessoa não está no curso intermissivo, ela não veio de lá, não está sabendo o que é. Falta lógica, falta racionalidade, ponderação na história. Quem é que está com o microfone agora? Eu tenho uma dúvida de forma. Na enumerologia, aí o senhor fala vários autos e o último é anti. Sim. Proexologia. Sim. Então, quando o senhor faz assim, é para quê? Para frisar? Não, é porque a palavra proexologia não tem auto. Não tem auto, eu sei. Tem que ser anti. Tudo isso que está atrás é anti-proex. Entendi. Então, nesse caso, é para fazer como se fosse um resumo. Isso tudo, só para ter aquilo ali é o epílogo. Culminou é o epílogo, na antiproexologia. O que você acha? Sim, não. Agora você vê que o Itado está lá, ó, igual o outro. O alto e o anti. Por isso que eu queria entender, porque esse anti ficou igual os alta, né? Agora, ó, esse caso da numerologia, isso aí só dá um livro para a gente estudar. Pois é, dos vários das tipos coisas que existem, mais né? difíceis, mais complexas e mais amplas que tem. De vez em quando, por exemplo, eu pego só um tema e repito aquele tema várias vezes. Você vai olhar no fim que tem lógica. Isso aqui é o ruim. É terrível chegar nisso. Entende? Uma coisa só. No entanto, tem lógica. Por que é que tem aquele segmento da ideia? Agora, observa que esse aí está fácil, porque ele tem uma coda. Sabe o que é coda? A coda no soneto é a hora que você termina, é o fim. É o ponto alto. Ele tem uma coda, que é a antiproexologia. A coda seria o epílogo, a parte final, o coroamento, a culminação da ideia. Entende?
Aí justifica o antes está como alta também, até para frisar. Você agora está chama começando atenção. a ver a justificação. Por isso que eu não... Uma outra coisa, toda numerologia tem que ter uma justificativa. Ela não é uma frase comum. Entendeu o que quer dizer? Ela foi tirada do contexto, ela tem um motivo para isso. Ela tem que ter uma razão. Sim. E essa razão tem que ser racional. Por isso que é duro fazer isso aí. Você vai ver que não são todos os verbetes que tem numerologia. Sim. Agora, tem uns que são mais fáceis, igual esse que eu estou falando. Por exemplo, você repete uma coisa só, você faz aquela tipo, mesma né? ideia, Isso. mas com adjetivos diferentes. Mas todos eles têm um certo crescendo ou um esclarecimento maior. Não, a palavra é a mesma. Você pode fazer a mesma palavra assim, e ela repetindo toda, mas os adjetivos são outros. Sim, entendi. 7. E a minha média geralmente é 7, porque 7 é um número difícil de você mexer. Por exemplo, a maioria de todas as numerações que tem, enumerações que eu estou falando, não são as verticais, as horizontais, dos textos de livro de modo geral, quase sempre eles vão até 5. A maioria não consegue ir até 7. Então você vê como é que a cabeça é menor dos autores. 7 é mais difícil. Quando o autor, por exemplo, eu chego lá na loja, lá no Mega Store, e abro as páginas assim no livro, sem mais nem menos. Se eu vejo que um cara fez uma enumeração de 7 ideias, eu compro o livro na hora, não quero nem saber. Agora veja, isso não tem parte nenhuma, vocês não vão achar isso em livro nenhum, nada sobre leitura, biblioteca nenhuma. Eu desafio vocês a achar alguém que já falou nisso. Agora, ó, precisa ter cuidado, porque senão tem aqueles caras que fazem uma opção de enumeração por enumerar. Isso é problema de estatística, isso é outra coisa, não é isso que eu estou falando. Com coerência. Com agora, por exemplo, com 5. pontinhos não vale. Não. 7 com 3 pontinhos. Agora, o caso todo é esse. Hein? Não, tem que mostrar. Agora, tem que ter dentro daquela linha. Muito certo. Agora, gente, pega uma hora, aqueles que estiverem interessados, pega aí, você já tem uma série de numerologias, é só pegar uma série de verbete e ver. Entende? Tem alguns que se deixar, por exemplo, se der para o Antônio, ele vai querer mudar a ordem. Porque cada um pensa de um jeito. Está entendendo? Se pegar o outro aqui para examinar, vocês vão querer mudar a ordem. Agora, cada um tem seu estilo, ver como é que é. Agora, aqui, por exemplo, se vocês forem examinar, tem suas razões. O autodesregramento, a autocomplacência, a autodisplicência, a autoindisciplina, a autopriorização, o autoassédio, a autoproexologia. Vocês notaram que a autodisciplina está no meio de tudo, é o quarto. Olha lá, ele está no meio. Tem o antes e tem o depois. E o termo é sobre autoindisciplina, é indisciplina. Agora, isso aí é uma coisa que com o tempo vocês vão entender mais e vai ter gente que vai se interessar em estudar isso mais. Aí a gente pode entrar em mais detalhes. Tem muita coisa para ser vista. A técnica da numerologia, no caso, é imensa. É tanto que eu já escrevi isso em 94, eu já tinha publicado uma página para dar uma ideia assim para os outros. Por quê? Todo mundo trabalhava comigo já no Centro da Consciência Contínua, queria aquela listagem. Eu publiquei porque eles pediram. Todo mundo queria. Eu estou falando cientista, inclusive o Henrique, esse que trabalha lá nos aviões, aquele negócio, todos eles queriam, gente do INPE, todo mundo queria aquilo. Que é a técnica da enumerologia lá que eu dou. E aquela lá é muito suave, eu coloquei só uma coisa primária. Isso aí, ó, coisa muito mais sofisticada do que isso. Agora vocês veem, o povo pensa que às vezes eu estou fazendo jogo de palavras. Estou mesmo, mas a intenção não é essa. Isso aí sai na diurese, isso aí é moldura do quadro. O que interessa é o conteúdo das palavras, e não o jogo. Mas o jogo é o conteúdo. Soval, esse verbete, a disciplina, ele é típico da Congel, por isso que está aqui a questão, né, do reptiliano e da Congel mesmo. Patologia, nosográfica. E por isso que a maior parte das técnicas que você passa para a gente, da Conscienciologia, são diárias, porque se for depender da natureza humana, a tendência sempre é cair na indisciplina, no subcérebro, no que é patológico. Não, tem outra coisa também. Até agora, por exemplo, nos verbetes todos que eu trouxe, o que predomina é a parapatologia. Uhum. Porque, para começar, você tem que olhar primeiro o que é que tem os defeitos, para depois ver se conserta o resto. Uhum. Mas primeiro os defeitões.
Depois os defeitinhos. Mas a questão da escrita diária, a questão também da afetividade diária, a questão da tendência diária. O problema da cosvisão, que é uma das coisas bravas que eu já estou podendo falar com vocês, porque antes eu não podia. Eu ia falar em cosvisão sendo a consciência contínua, besteira, perder tempo. No início do Instituto, bobagem. Entendeu? Não pode. Por exemplo, é a falta de cosvisão que faz, às vezes, a IC ficar devendo. Como tem acontecido. Débito. Entendeu? Falta de cosvisão. Falta de acompanhamento diário. Você pega e fala... A cosvisão ainda está... Essa que você está falando é acronêmica. Agora, o que eu falo mais é a prosêmica. É do tempo e espaço. Eu estou falando mais do espaço, está falando mais do tempo. Professor Valdo, aqui é Adélio. Nós temos visto muitas vezes que o próprio livro que está sendo analisado lá no PAI, às vezes alguma discussão está diretamente aqui na tertúlia também. No caso do Darwin, que é o livro desta semana, que a gente está analisando, ele teria essa disciplina, pelo que o senhor viu sobre ele, sim, a característica da disciplina? Não, ele tinha certa disciplina de pesquisa normal dos fatos físicos da vida, isso ele tinha. E ele pensava muito. De todos esses grandes cientistas que tem por aí, um dos caras que eu admiro mais é ele. Ele era um dos mais, assim, vamos dizer, completinhos. A incompletude dele era menor do que a dos outros. Darwin era fora de série. Mas agora você tem que ler a vida dele toda para saber como é que é e tal. A maioria desses outros tinha muita bobagem infantil, muita tolice mesmo, superficial. O Darwin era um cara mais coordenado. Até o casamento ele acertou direitinho com a esposa, porque ele precisava de tempo, então eles combinaram. Tinha uma opção de coisa, outra coisa. Ele às vezes era muito sincero, né? Falava as coisas tudo. Agora, tinha paciência, né? Eles nem deram valor para ele quando ele começou aquela viagem do Beagle, entende? Depois é que viram o alcance do cara. Mas no início ninguém dava valor para aquilo. Achava que iam fazer igual essas viagens aí da turma que quer fazer apenas no bem bom, né? Mas não foi. Ele foi observando. Agora, é observador. Eu acho que pesquisador, antes de mais nada, é observador. Eu vivo falando isso aqui para vocês. As minhas coisas que eu faço aí, observo aí, o povo tudo fica surpreso com as coisas. Todo mundo que se surpreende com essas observações é porque não tem observação nenhuma. Ele não está dando valor para as coisas aparentemente inúteis, mas que não são. Porque muitas vezes ele nem sabia exatamente onde ele iria chegar. Ninguém sabe. A pesquisa ninguém sabe. Você tem que bater na porta e ver, sopesar. Se não adianta você chegar numa madeira e perguntar, ei, fala para mim o que você é. Mostra o que você tem. O negócio você tem que ir atrás. Não tem nada escrito. Se a pessoa se chegar no mineral, já teria toda a classificação dele, tudo certinho, bonitinho. Não existe. Tudo está aí para ser descoberto. Porque uma das questões é que ele foi bastante detalhista nas observações dele, né? Então, foram muitas observações. Ele gostava desses processos todos de detalhes, das coisas racionais. Eu sei, por exemplo, desde menino, eu já indicava para fazer essa técnica, aquela do 1 metro quadrado. Você já ouviu falar? Sim. Você pega uma madeira, 4 madeiras de 1 metro quadrado, e coloca no chão. Mas nesse chão, você vai revolver a terra toda e limpar tudo. Você pode fazer isso até com a sua mão ou com qualquer coisa, escarificar a terra. Você limpa aquilo e deixa. Agora, depois você joga a água naquilo e coloca os 4. E vai anotando tudo. Coloca lá um negócio para você fazer anotação diária. Para ver o que vai acontecer com aquela terra. Por exemplo, qual foi o primeiro vegetal que apareceu? O que aconteceu? E depois você vai vendo. Com o tempo, você vai ver o que vai predominar. O que foi praga, o que não foi. Vai nascer tudo ali. E você não plantou nada, você está só observando. Agora tem que ser um lugar descampado com o negócio todo, 4 metros. Você vai ter uma experiência do processo vegetal, mineral, biológico, da história natural, violento, no 1 metro quadrado. Então o povo, comigo, eles reclamavam, quando era rapazinho, não, mas a gente não tem isso assim, ó, você tem um quintal na sua casa, não adianta você reclamar. E ninguém vai lá, pode ser só você. Se você quiser, você põe 1 metro lá e põe uma cerca em torno para ninguém entrar, acabou. Cachorro não vai lá, ninguém vai lá. Porque se tiver um cachorro, ele vai lá fazer buraco. Então não pode.
Uma criança pode ser importante também ter o seu Pois é, o seu mas espaço, você né? levando isso para a criança, eu mostrei isso para a criança. Eles ficam apaixonados, todo mundo já quer estudar mais. Nasceu aqui a primeira, vamos notar. O que é isso? Aí tem que classificar, o que é a planta, como é que é. E aí nasceu outra. Ixi, já agora está aqui, ó, já caminhou, vamos ver o que predomina. Aí começa a vir uma que toma conta da outra, que é uma praga, né? Então você tem que anotar tudo, o que é. E outra coisa, a cronologia toda. Que dia que começou, como é que vai, quantos meses já tem e tal. Agora, 1 metro quadrado de terra, você está vendo a força da vida. Vê tudo ali dentro, desenvolvimento de tudo. Agora, com os caras, eu falo assim, ó, você é isso. O seu espírito é isso aqui, sua alma. É a sua consciência. Está começando a brotar aqui, é o seu corpo. Você nasceu através da sua mãe desse jeito. É a vida fetal. Olha o negócio que está começando. Agora, depois vinha. Aí, daí a pouco, aparecia. Teve um que eu fui fazer e que ninguém plantou nada. Aí nasceu os pés de tomate. Daí a pouco está cheio de tomate. Aquilo foi um sucesso, né? Para ver como é que é. Os tomates, às vezes tem um pezinho de tomate pequeno que já está cheio de tomate. Ele é todo bonitinho, né? Certinho. Agora, isso é um charme para a pessoa fazer pesquisa. Eu já falei uma hora, sabe fazer isso. Falei até com o Roberto. É uma das técnicas aí, o Darwin que fazia. Ele examinava para ver o problema, como é que é o crescimento e o andamento do processo. Timeline da vida. Timeline. Para exercitar o detalhismo, principalmente. O detalhismo. Não, agora tem que pôr tudo que aparece ali. Inclusive, é bom usar até isso. Ó. Chegar lá e ver o que está se passando. Agora os bichos que apareceram. Quais as pragas. Você não interfere, você deixa acontecer. Não, tudo é natural, são os fatos que orientam a sua pesquisa. Nesse caso aí é literal, né? É uma saída. Isso tudo é técnica do Darwin. Sim. Fala alto. É. Em termos da autopesquisa, aqui no método da enumerologia, se a gente perceber essas 7 palavras, né, que o senhor formou, essas 7 sequências, dá para perceber uma relação metodológica de análise e síntese, de interação análise-síntese, na escolha de cada palavra. Uma conclusão final brava. Isso. E indireta. Agora, veja, eu não estou falando nada claro, eu deixo a pessoa pensar. Agora, o que eu quero, veja bem, o que eu quero é justamente isso. É a pessoa escapar dos parâmetros, vamos dizer, grossos das coisas que o povo está estudando, ela raciocinar por si. A enciclopédia, ela é simplíssima, aparentemente, porque é uma apostila. Mas ela é complexíssima do ponto de vista de conteúdo, eu sei disso. E ela vai ficar pior. E cada traço desse mostra um encadeamento, né, entre cada palavra dessa, que ao mesmo tempo mostra uma análise. Cada palavra dessa é uma síntese que puxa uma análise, né? E que puxa uma síntese. Agora, você analisando que tem o final é uma palavra. Você pode julgar sua semiótica em várias dessas sessões, você já viu, né? Isso. E a última palavra, ela é uma síntese do processo em termos do mais evoluído. Ela lembra um pouco a metodologia do pilar, que é de quando a gente usa o pilar, só que na coluna vertical, né, do pilar. Lá é numeração vertical, aqui é numeração horizontal. Mas agora essa horizontalização, ela lembra em termos de técnica para chegar àquela vertical, as palavras sínteses que formam todo aquele trajeto. Essa aqui, até um certo ponto, é mais fácil para você fazer, mas é mais difícil para ser interpretada. Porque ela é mais sintética. Ela é mais sintética. Aonde tem mais síntese, o povo tem mais dificuldade. Aonde você analisa mais, isso fala até demais, pelos cotovelos, o povo vai entender mais. Porque a outra, quando a gente entrava no vertical e no horizontal, aquelas palavras que formavam as linhas, elas especificavam mais a análise, para chegar nas palavras sínteses. Essa ela é mais sintética. Não, e outra coisa, essa aqui é unidirecional, aquilo que a gente chama unívoca. Aquela lá não, é plurívoca. Só que essa daqui, em termos de foco de autopesquisa, ela é muito pontual porque ela vai mostrando as nuances de ações para chegar à reciclagem. Agora, é um método bastante... Às vezes a ideia é muito complexa, então não dá para ficar tudo bonitinho, certinho.
Às vezes há uma ondulação na ideia, mas é de propósito também. Agora, examina toda a numerologia que você vai descobrir um monte de tipos. Você agora está começando a ver isso. Agora, a semiótica está aí dentro. Agora, tem umas que eu, por exemplo, já fiz a cirurgia na semiótica. Você vai ver isso, por exemplo, na neologia, que é uma consequência da exemplologia. E outra coisa, você vai ver isso na questionologia, que é uma consequência da frase enfática. Essas estão mais sintéticas, já prontas para a pessoa entender, só falta engolir. Só que ajuda muito o processo de autopesquisa, porque mostra os pilares de mudança. Não, e essa aí mostra aquilo que está fora do verbete. Tá. As entrelinhas. Aqui tem muita coisa de entrelinhas. É muito síntese sutil. Agora, um lugar aqui que pode ajudar muito, mas o povo ainda não descobriu, isso é só com o tempo, é a cognatologia. Por exemplo, você já notou que aqui nessa cognata tem 40 cognatos. Agora tem disciplinologia, interdisciplinologia, multidisciplinologia e transdisciplinologia. São 4 temas desses, do jeito que nós estamos falando, que está íncito dentro da cognatologia. Porque entra a questão todos eles estão com letra maiúscula, porque isso é linha de conhecimento. Porque aqui entra radicais e também toda a questão dos sufixos, né? E os prefixos. As logias. E muda toda a significação. Que é o estudo da ciência. Né? Agora, o problema que eu estou fazendo mais, é por isso que estou falando, então vai ficar mais complexo, mas muita coisa, para diminuir um pouco a complexidade, eu estou aumentando as sessões. Esse aqui tem poucas sessões, mas tem umas sessões que eu já mudei, tem 3 que eu já tirei daqui, está na fatologia. Você vai olhar na fatologia, está lá assim, a cultura da desordem, isso vai para a culturologia. Depois tem outra aqui, o Código Pessoal de Cosmoética, CPC, isso vai para a codigologia. Depois, a teoria política do desenvolvimento emancipado da tutela governamental. Isso aqui é da teorologia. Você vai formar categorias todos esses eu já coloquei lá. Esse verbete é antigo. Vai formar ele já está tudo semânticas. já acertadinho, tudo arrumado lá. Agora, outra coisa, eu estou trabalhando hoje com 68 sessões. Isso aqui era da base de 53, eu acho, ou 56 por aí. Tem muito mais do que isso hoje. Entende? Agora, a minha tendência é ver se eu uniformizo para ficar equânime, equalizar a estilística para ter mais ou menos 25 logias e um mínimo de 5 máximos, a média. Se eu conseguir isso, vai ficar homogêneo o texto, sabe? Se eu amanhã tiver uns 10 volumes, como a gente pensa, sei lá quantos, entende? Nós vamos ter. Que agora, eu não cheguei no meio disso aí dos 2.000, mas eu não tenho verbetes longos. Eu agora, quando for publicar o meu, são 3.600, daí já vão dar 4 volumes. Mas isso ainda não é a metade, não. Eu tenho muito mais do que isso, porque os outros são mais longos, entende? Agora, é uma pena eu não poder trazer os grandões aqui, mas não adianta, aqui na prática, não adianta. Por quê? Nós temos 2 horas aqui de debate. Você vai trazer um negócio de 10 páginas, 12 páginas, 15 páginas, 20 páginas, o que adianta? Não é por aí. Pois é, mas não resolve. Na semana eu precisava de quanto? 50 anos para chegar lá. Entendeu? Não. Então o meu negócio é fazer isso. Agora, por que eu comecei sem colocar todas as sessões? Para eu não ficar doido e nem vocês também. Para a gente continuar pouco a pouco, aurindo a ideia e a pessoa mesmo desenvolvendo. Foi por isso que eu falei com o povo, faça os verbetes. Que agora a turma, e não mexi nos verbetes, guardei tudo comigo. Que agora a pessoa vai pegar com outros olhos, quem for pegar vai aprender muito, ela vai ver como é que é, e vai ver o que pode acrescentar. Já tem 100 lá. Se esses 100 lá, tem 60 pessoas diferentes que fizeram isso, já valeu a pena tudo que a gente fez. Agora, a hora que tiver o tertuliário, nós vamos começar a analisar esse monte que eu tenho na. Deve ser 80, 90, não sei quanto. Se de ver com calma. Agora, gente, alguém fez mais alguma análise aqui? Roberto, pode falar. É um detalhezinho aqui de forma, professor Walter. Na exemplologia, na indisciplina parapsíquica,
Eu acredito que é da vítima dos acidentes de percurso. Eu acho que esse S aí não Você tem. quer que não seja você quer que seja no singular? Eu acho. Você acha que é melhor? Acho que fica melhor. É porque eu já escrevi dos dois lados. Isso aí é variável. Agora, seja que sabe. Porque, olha aqui, um acidente de percurso é uma coisa, mas ele pode ter vários. Os acidentes, ele é complexo. Pois é. Mas ele pode ter vários percursos, não é um só. Isso aí o povo, nós já pesquisamos isso. Mas se vocês acham, ele deixa. A maioria, às vezes, eu escrevo mais no singular mesmo. O que mais? Mais alguma coisa? Não, só isso. Agora, gente, então hoje nós temos aqui para vocês 19 temas. Quem é que vai? Aqui. Depois a Rosa vai dar um recado. Todos com papel? Verbetes novos. Crítica benéfica. Devir. Êxito. Personalidade singular. Pluriprospectividade. Principiologia. Publícola. Subconsciência humana. Zona de conforto. Verbetes antigos. Década. Diferença semântica. Operação. Palavra-chave. Pré-análise. Prerrogativa. Primo-ponente. Referência. Taxologia da segurança. Usabilidade. Eu queria atualizar vocês da lista do grupo de tertulianos, que a gente já está com 70 assinaturas, as contribuições, e a gente está com valor... Um valor mensal de R$ 1.980, o que vai dar, em 6 meses, R$ 12.080. Só que a meta da gente ainda não foi atingida. A gente tem, no mínimo, quer no mínimo a meta de 100 doações. Bom, já terminei. Pessoal, eu vou aproveitar também para explicar para todo mundo, mesmo que foi colocado um aviso na internet, que no sábado não foi possível transmitir a tertúlia, porque aqui houve um apagão, uma tormenta bem grande, então a gente ficou sem luz, ficou sem internet. Então esse é o motivo que não foi colocada. A tertúlia também ela não pôde ser gravada na sua totalidade, então esse é o motivo que não foi colocada. Como sempre, gratos pela compreensão, mas são coisas que realmente escapam da nossa possibilidade humana, né? Obrigada. Eu quero dizer que eu usei o motor gerador e o apagão não me pegou. Quer dizer que ontem teve outro apagão, também não pegou. Eu estou podendo trabalhar full time. Muito obrigado. Eu falei Agradeço possibilidade a todo mundo humana. que trabalhou no motor gerador. Pessoal, foi escolhido com 10 votos, crítica benéfica para amanhã, quarta-feira, e os votantes online hoje foram 16. Obrigada a todos, boa tarde. Não desligue, não desligue, não desligue. Não desligue. Já?
Foram 14 votos, mas o verbete é o mesmo. Crítica benéfica para amanhã, quarta-feira. Obrigada, boa tarde.